Acho que já está gravando. Então, uma boa noite, pessoal. Quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, uma boa noite, ou, né? Seja bem-vindo à nossa aula. E a gente vai, então, para o nosso livro. Quem tem o livro aí, então, já fica com o livro aí nessa parte do vocabulário aqui que a gente está trabalhando. Essa parte do vocabulário aqui, eu não consegui meio que trabalhar na aula passada, mas eu só quero só fazer um reforcinho e para você depois fazer com calma, tá? Porque eu passei os exercícios, mas eu não cheguei a explicar. Então, basicamente é o seguinte: o livro trouxe para gente aqui alguns verbos que são confusos, confusing, ok? E ele quer que a gente consiga identificar esses verbos e entender o contexto dele. Então, por exemplo, where é muito comum as pessoas confundirem wear e carry. Wear a gente usa no sentido de usar uma roupa ou um acessório. Então, por exemplo, você tem um brinco, você fala wear an earring. Ou então wear earrings. Você tem um chapéu, wear a hat. Você tem uma jaqueta, wear a jacket. Agora, se você tá com uma jaqueta no braço aqui, carregando caso faça frio mais tarde, você não está vestindo ela, você está carregando ela. Então, o carry dá uma ideia de carregar. Então, se você falar carry a jacket, a pessoa vai entender que você está carregando ela e não usando ela, vestindo ela. E a gente não fala use para roupa igual a gente fala no português use jeans. Não, a gente fala wear jeans, tá? Então, esse detalhezinho aqui. Então, o livro, ele traz o where you carry e daí aqui ele traz imagens para você decidir qual imagem que descreve o verbo wear e o verbo carry. Daí depois você vai fazer com calma. A gente não vai fazer agora, até porque não tem como. A mesma coisa o win. Win e earn. Por exemplo, é muito comum a pessoa falar assim, ganha um salário. Ele ganha um bom salário. Daí você fala, win é ganhar, então win a salary. Não. Para falar de salário, a gente usa o earn. Earn a good salary. Earn money. Então a gente, quando se trata de salário ou dinheiro, o mais comum é earn. Agora, quando se trata de ganhar, de vencer, né? Daí a gente usa o win. Então, por exemplo, win a medal, ganhou uma medalha. Win a prize, ganhou um prêmio. Win a game, ganhou um jogo. Então, no futebol, o vencedor win, ok? Não é earn. E assim por diante. E aí daí você vai achar depois a imagem aqui. O outro que confunde muito é esse aqui, ó, o know you meet. Por exemplo, eu quero conhecer o meu ator favorito. Daí a pessoa fala, I want to know my favorite actor. Tá errado porque o know ele indica algo que você já sabe, algo que você já conhece. Agora, se você quer falar de conhecer alguém pela primeira vez, aí seria o meet. Então seria I want to meet my favorite actor, tá? Ou então meet alguém, né? Eu vou encontrar alguém amanhã no almoço. Meet somebody, tá? Eu vou te encontrar amanhã às 11 horas, igual tá aqui, ó. I'll meet you tomorrow at 11 o'clock. Então meet dá uma ideia de encontrar alguém num encontro, né? Numa reunião, ou então conhecer alguém pela primeira vez. Tipo assim, eu conheci o namorado da Jane. I met Jane's boyfriend. Seria eu conheci. Mas se você só soltar I met Jane's boyfriend, dá a impressão também que você encontrou ele. Eu encontrei ele. Então, o contexto que vai dizer se você encontrou ele ou se você conheceu ele pela primeira vez, tá? Já o know é saber e conhecer. Tipo assim, você conhece o namorado da Jane? Do you know Jane's boyfriend? E a pessoa vai falar, yes, I do. No, I don't. I know him very well. Eu conheço ele muito bem. Eu sei disso, eu sei isso. I know this. Ok? Enfim, gente. O hope you wait também, que é esperar. Eu espero, mas qual que é o contexto? O hope é um esperar de esperança. Eu espero passar no teste amanhã. I hope to pass the test. Já o wait seria o esperar no tempo, aqui agora. Tipo, estou esperando a minha mãe.
eu vou esperar o seu telefonema amanhã. Então é um aguardar. Então, wait é tipo aguardar e hope é um esperar de você tem esperança que vai dar certo, que vai acontecer algo, ok? Vocês vão me perguntando também, se quiserem tirar alguma dúvida aí, tá bom? Watch e look at. Então, watch é observar ou assistir. Mais comum a gente usar até como assistir, mas pode ser observar. O look at é olhar, olhar para algo. Em vez de falar look for, a gente fala look at. Então, olhar para uma foto, look at a photo, tá? Look at your watch, olhar o seu relógio. Que mais, gente? O look sozinho e o look like. Esse aqui também confunde um pouquinho. Por quê? O look, além de ser olhar, tipo assim, look, a bird, né? Olha, um pássaro, look. O look também pode ser aparentar, tipo, nossa, a fulana aparenta estar cansada hoje. She looks tired. Nossa, ela hoje está bonita, ela está aparentando, ela está com uma boa aparência. She looks beautiful. Como que é a namorada do fulano? Uau, ela é bonita. Em vez de falar, pode falar she is beautiful, pode ser, mas she looks beautiful, she looks enfim, tanto que a gente fala good looking, né? Vem daqui. Looks happy. Nossa, a fulana hoje parece estar feliz. Look happy. Nossa, ela parece ter 25 anos. She looks about 25 years old. Tá? Então, tem esse contexto de aparência. Já o look like quer dizer ser parecida. Tipo, nossa, ela se parece, ela é parecida com a mãe dela. Então, she looks like her mother. Nossa, ela parece uma modelo. She looks like a model, tá? Então, confunde um pouquinho. Por isso que se chama confusing verbs, porque confunde um pouquinho, ok? Nossa, tem mais aqui, né, gente? Mas só pra gente terminar, ó. O mês perder e o lose perder. Só que o mês é quando você perde algo, uma oportunidade, um evento. O lose é quando você perde um jogo, uma competição, ou quando você perde um objeto, tá? O bring é trazer, o take é levar. Então, traga amanhã o seu dicionário. Bring. Leve amanhã seu dicionário. Take. Então, take é leve. E bring é traga. Look for é procurar. Find é achar. Muita gente confunde esses dois aqui. Look for você procura. Find você acha. Say e tell. Não tem muita diferença. Por exemplo, she told me she is tired. Ou she was tired, ou então she said she was tired. Nesse contexto não tem diferença. Mas se você quiser falar algo mais específico, por exemplo, pedir desculpas, nesse caso é say sorry e não tell sorry. Contar uma piada, então nesse caso é tell a joke e não say a joke. Então, existem situações que o say é o correto e existem situações que o tell é o correto. E por último, esse que confunde bastante também, que é o lend. Lend e o borrow quer dizer emprestar. Tipo, emprestar dinheiro, só que a diferença é se você que toma emprestado ou se você dá emprestado. Então, por exemplo, eu emprestei dinheiro do meu irmão. Então, I borrowed money from my brother, sorry. I borrowed money from my brother. Eu emprestei dinheiro para o meu irmão. I lent money to my brother. Então, a diferença está na preposição aqui, ó. To, para, from, de. Basicamente isso, gente. Então, essa atividade aqui vai ser interessante para vocês esclarecerem esses verbos, trabalhar eles, e lá no exercício vocês vão ter mais atividades deles, usando esse contexto aqui também. Ok, guys? Aqui tranquilinho, essa partezinha. Alright. Daí a gente Teacher, trabalhou. Oi, pode tell. perguntar. Say and tell. Sorry, say and tell? Yeah. Sorry, what's the question, Sophia? I didn't get it. The difference between say and tell. Oh, Say and tell something. Yeah, so you need to understand the situation we use say. For example, technically, it isn't very different. For example, she says she's tired. She tells me she's tired. So there is no difference in this context. But if you have something more specific, then there is a difference. For example,
tell a joke. Contar uma piada. She told me a joke, but I didn't understand. It's not possible to say she said a joke. So in this context is different. Ela pediu desculpas. She said sorry. And not she told me sorry. Okay, so you need to memorize. Okay, Sophia, you need to memorize when you use one, when you use another. But it is very similar. É dizer e contar. Ela me disse, ela me contou. No difference. Okay? In this context, it's the same. But in some other contexts, it's a little different. That's okay for you? All right. Okay, guys. Do you have any questions, Emanuela or Luana? It's okay for you? No questions? No. No? All No. right. Yeah. Ok, guys. Ok. Tá, pessoal, essa aqui foi uma revisãozinha aqui, porque na aula passada a gente não teve tempo de fazer ele, tá? Então quem tá assistindo aqui também é, também já vai dar, vai, né, vai ter feito essa revisãozinha aqui. Agora, em relação ao nosso conteúdo de hoje, a gente vai ver aqui, ó, no 8C, tá? No 8C, a gente vai ter o tópico da aula de hoje. Então, esse aqui, sim, é a aula do dia 5 de dezembro, tá? Nível intermediário. E hoje eu quero trabalhar com vocês a diferença desses quatro pronomes, tá? Nem todos são pronomes, mas a gente geralmente chama de pronome mesmo, tá? Então, o que que é um pronome, né? Essa palavrinha aqui que está em negrito, cada uma dela tem uma função. Ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Cada uma delas tem uma função. Para isso, a gente precisa entender algumas questões aqui do inglês, quer dizer, do português em geral, né? Por exemplo, o que que é um sujeito? Sujeito é a pessoa que realiza a ação. Por exemplo, o, o João joga bola. Quem que é o sujeito da frase? É o João. Ele é o sujeito. Então, a gente teria que se referir ao João usando um pronome de sujeito. A gente não poderia usar um pronome de objeto, tá? Que aqui a gente tem, ó, só para recapitular, a gente tem pronome de sujeito, pronome de objeto, um adjetivo de posse e um pronome possessivo, tá? Então, se a gente quisesse se referir ao João, a gente teria que usar aqui, ó, o pronome para sujeito para falar do João, que seria he. He played soccer, tá? Agora, se na frase fosse assim, o João jogou futebol com o amigo dele. Então, João played soccer with his friend. Or his His friend. Esse his friend, agora, não é o sujeito da frase. Então, eu não posso mais me referir ao amigo dele usando o he aqui, porque o he já foi o João, que é o sujeito, mas o his friend, agora a gente chama de objeto. Então, his friend é o objeto. O amigo dele, no caso, é masculino, né? Aqui no friend eu não consigo saber se é masculino ou feminino, mas eu pensei no masculino. Então, se o amigo dele é masculino e eu quero falar assim, o João jogou bola, jogou futebol com ele. Esse ele, agora como objeto, seria qual? Né? Tem que ser him. o him. Então, seria esse him aqui, ó. Tá? Então, João played soccer with him, em vez de falar with his friend. Então, veja que o pronome nos ajuda a substituir o nome, ou o substantivo, né? Nos ajuda a substituir para não ficar uma coisa repetitiva, senão ficaria assim: João jogou bola com um amigo dele. O amigo dele não tinha bola, sabe? Então a gente fica toda hora falando o João, o amigo dele. Então, para facilitar, a gente fala he, him, it, dependendo do contexto, né? E outra coisa aqui, ó, de quem que é o amigo? O amigo é do João. Então, eu usei agora aqui o his, ó. O his
eu usei nessa frase aqui o his porque o amigo pertence ao João. Então, João played soccer with his friend. O friend pertence a ele. Então, quando a gente quer se referir, né, a alguém ou algo que tem esse grau, esse pertencimento, essa posse, a gente usa o adjetivo de posse. Embora a gente chame de pronome possessivo, mas ele tecnicamente não é um pronome, é um adjetivo, porque ele vem antes do substantivo, né? Agora, o próximo, que é o tema da nossa aula, esse aqui sim é o objeto de posse. Agora, o nosso objetivo é entender quando que eu uso um my, por exemplo, e quando que eu uso um mine. Um mine. Quando que eu uso um her, ou quando que eu uso um hers. Vocês que estão aqui comigo, vocês lembram disso aqui? Conseguiriam me dar uma explicação? O que que vocês acham? My pen. Uhum. This pen is mine. Perfeito, Emanuela. Bom exemplo, né? This is my pen. This pen is mine. Não parece que mudou muito, mas teve umas transformações ali na frase. Muito bem. Alguém mais tem alguma opinião aqui? Então tá. É quando você muda, né? Como se fosse o português é objeto direto e indireto, né? Correto. Então a gente precisa entender o que que é um sujeito, o que que é um objeto para a gente poder usar isso, né? Então, por exemplo, o que que é um sujeito? Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Um sujeito, então, é o que vem antes do verbo. Então a gente tem aqui o verbo é, is. Então, por exemplo, is. Então a gente falaria assim, é, this, this is, daí aqui, my pen. Possessão. Hã? É, ela tem possessão, né? Isso. Então aqui, Posse. quem que é sujeito aqui? O sujeito é this. Tá. O verbo é o is. O objeto é o pen. E essa palavrinha aqui é o adjetivo de posse que indica uma posse. Tá, ele está indicando uma posse. Beleza. Mas vamos imaginar que eu fale assim para você: a minha caneta é azul. Daí você fala: a minha é vermelha. Então, esse a minha agora é o sujeito, né? Então você falou assim: a minha é azul. Esse a minha, eu não posso falar my is blue. My is blue. Não, isso aqui não existe. Por quê? Porque agora a gente tem um My. sujeito aqui, ó. E a regra diz que quando o pronome é o pronome possessivo, né? É o sujeito, agora a gente tem que recorrer ao pronome de sujeito, que lá aí no nosso estudo aí é o mine. Então esse aqui eu apago aqui e escrevo aqui mine. Então agora gramaticalmente está correto. A minha é azul. Talvez isso aqui leve um pouquinho de tempo para a gente compreender bem o conceito, tá? Mas você precisa também entender, sujeito, objeto. Então o livro vai trazer ali um exercício, ele vai colocar ali um objeto. Daí você vai ter que, opa, isso aqui é um objeto, então tem que usar o pronome, não o adjetivo de posse, tá? Ou então, por exemplo, deixa eu ver um outro exemplo. É, ou você pode falar assim, a caneta azul é minha. The, the blue pen is mine. Daí outra pessoa fala assim, the red one is mine. The red one is mine. Agora, mine não é o sujeito. Agora, mine é o objeto. Então, trocou. Se fosse lá o que vem antes do verbo é o sujeito. Só que agora o sujeito é the red one. Tá, esse aqui é o sujeito. The red one is. É o quê? É minha. Só que esse minha não pode ser o adjetivo, tem que ser o pronome mesmo. Então, gente, às vezes o pronome vai estar aqui na frente, antes do verbo,
Eu usei o is como exemplo, mas pode ser que seja algum outro verbo. Ou às vezes o mine vai estar aqui depois do is, porque daí ele é o objeto. Então, vamos ver aqui rapidão aqui, ó, se a gente consegue identificar aqui, ó. Depois você vai fazer, passar limpo aqui e vai fazer, ó. Então, o livro vai trazer esse conceito para a gente pensar, ó. Whose car is that? De quem é aquele carro? Eu quero falar que é dela. Só que para eu falar que é dela, então eu tenho que decorar aqui, ó, que o hers é diferente desse her. Aqui leva o S, ó. Ó, S, 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 leva o S. Aqui, tirando esse aqui e esse aqui, não leva o S, tá? Os outros levam. E o my aqui é diferente porque vira mine. Então, se eu quero falar assim, é dela, então o correto é it's hers, tá? E o que que vocês acham desse aqui, ó? Vamos fazendo junto aqui, porque o nosso tempo também não vai ajudar muito, ó. This isn't my pen. This isn't mine pen. It's Susan's. O que que seria Mine. o correto? Falou mine, né? Por quê? My pen. A Mine. gente tem o pen aqui, então o my tem que estar antes do substantivo. O mine teria que estar sozinho, mas então não casou aqui. Então você tem que lembrar que ele fica sozinho, beleza? I think this book is Yours. 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 Eu acho que esse livro é seu. It's yours. Aham. Three. This isn't your suitcase. Esta não é a sua mala. Ela é nossa. So it's Ours. ours. Com a letrinha S ali no final. Ours. Muito bem. Where is Mary? Onde está Mary, né? I think these are. Hers gloves. Hers gloves. Não, mas quando a gente tem o objeto em questão aqui, eu não posso usar o com S. Eu tenho que usar o sozinho aqui, ó. Sem o S. Então, her gloves. Her gloves. Eu acho que Mary. Ele pergunta por Mary, mas daí ele fala. Ah, tá. Entendi. porque a gente ele tá se referindo É como se a. tivesse encontrado a luva dela. Falou, ah, eu acho que essas luvas são dela. Eu acho que são as luvas delas, né? As suas luvas, enfim. Mas como a gente tem o substantivo, obrigatoriamente a gente tem que ter o adjetivo de posse para poder combinar ali com o substantivo. Agora, se a gente não tivesse o gloves, daí seria I think these are hers, mas sem mencionar o objeto ali depois, mencionar o substantivo. Mas como mencionou o substantivo gloves, a regra diz que a gente tem que usar daí o adjetivo de posse. Outro exemplo é esse aqui, ó. These keys are. Agora não estou mencionando. Já quer dizer, mencionei o substantivo, mas mencionei antes. Agora a palavrinha vai ficar sozinha lá. Quando a palavrinha fica sozinha lá, no finalzinho, eu tenho que usar qual será? Bom, olha, aqui ele já pôs o mine, mas será que eu falo mine ou the mine? Mine. É só mine. Não tem necessidade de usar um the na frente. The mine. Igual a gente fala, o meu. Esse aqui é o meu. Não. Em inglês não precisa. They showed us all que? Vacation They. photographs. Theirs. Põe um S ou tiro o S? There. Foi o There. S. Não, quando põe um S tem que estar sozinho. Mas como a gente já tem aqui um vacation, aqui, ó, não pode. Então, Sofia, quando a palavrinha tiver quando a frase termina nela, ela tá sozinha, aí põe o S. Nesse caso, ela não tá sozinha, não termina nela, então é their vacation photographs. Ele mostrou para nós as suas fotos de férias. Ok? Vamos terminar esse aqui, só para a gente poder, né, concluir aqui. These seats are. Theirs. Agora tá terminando, será? No pronome ou não? Que Esses aqui acentos são deles, não nossos. são deles, não nossos. Então a gente tem esses dois aqui. Vai com S ou sem o S, gente? S. Vai com S, né? Tá. Porque não temos o objeto. Quer dizer, o objeto tá ali na frente, seats, mas o seats não tá lá depois do pronome lá do. Então é o
É o pronome de posse. E aqui o ours já tá aqui, né? Daí aqui diz assim, ó, we're over there. Ah, tá. Isso aqui é outra coisa. Então, Agora, number 8. Esta mala é sua? Será que eu falo yours bag ou your bag? Your. Your bag. Porque a gente tem a palavra bag. Se não tivesse, eu só falaria is this yours? Esta é sua? Mas como eu tenho bag ali, eu sou obrigado a usar aquele lá que eu falei para vocês do adjetivo de posse. E por último, esta não é minha jaqueta, é dela. Então, this isn't my jacket. It's Hers. hers. Maravilha, gente. Então, eu vou pedir para vocês trabalharem bem isso aqui. Passem a limpo aqui, depois faz esse do ladinho. Aqui no exercício aqui também, que é o 8C. 8C tem mais coisa aqui também. Vocabulário aqui, ele só está trabalhando o advérbio quando a gente coloca o ly, tá? Não vai ser difícil. Coloca o ly, por exemplo, calmly, dreamily, lazily, quietly, seriously, slowly, tá? É só colocar o ly ali. Se vocês tiverem alguma dúvida, na aula que vem eu posso ajudar vocês com o advérbio aqui, não tem problema. E daí a gente vai ter o textinho e o listening para a gente concluir essa lição, ok? Bom, gente, hoje a aula foi bem legal, a gente conversou bastante, deu para a gente praticar um pouquinho, quem sabe na aula que vem a gente consiga fazer isso, a gente pode, quem sabe, separar esses primeiros minutinhos para trabalhar a conversação. Quem está assistindo aqui no YouTube, tiver alguma dúvida, coloca lá no WhatsApp. Vocês também, tá? Se ficou alguma dúvida pendente, coloca lá no WhatsApp. E na quinta que vem a nossa aula de encerramento, tá bom? Daí a gente sai de férias daí, tá? Então, provavelmente eu vou fazer alguma revisão, não vou começar um novo capítulo. Provavelmente eu vou recapitular alguns pontinhos com vocês aqui, abrir também para vocês tirarem bastante dúvidas. E daí seria isso, tá? Então, basicamente é isso, gente. Muito obrigado. Deixa eu ver se tem um comentário aqui. Ah, tá. A Manuela colocou a respostinha ali. Maravilha, Manuela. Guys, thank you very much. Have a wonderful night. See you next week, okay? bye bye, Bye bye, teacher. Manuela, Nice Sofia, Luana. weekend. See you. Bye bye. Thank you. Bye. Bye.